Então, eu tinha alguns problemas. O primeiro deles era que, a nível de compras, eu era, como se pode dizer, vá, um comprador compulsivo. Não tinha controle sobre o dinheiro. O dinheiro acabava por ter controle, sobre mim. E isso, claro, prejudicava-me a mim e não só, a mim como pessoa, mas também à minha família, porque não tinha controle daquilo que gastava, daquilo que saía, e isso acabou por prejudicar, é claro, com o passar do tempo. O segundo problema que eu também identifico, é que eu tinha muito pouca literacia financeira, ou seja, uma das coisas que eu, após terminarmos o curso, senti foi o porque é que eu não aprendi isto mais cedo, ou seja, o facto de não ter conhecimento de muitas coisas a nível financeiro. Ou seja, é a ignorância, né? A ignorância acaba por ser o nosso pior inimigo. E eu, por ser ignorante em relação a várias coisas, a nível financeiro, isso fez com que eu começasse tarde, não só a nível de criação de fundos PPRs, por exemplo, a parte dos investimentos, ou seja, todo o processo, tudo que nós abordámos nas várias aulas. Eu ganhei esse conhecimento e ganhei um bocado dessa formação, vamos assim dizer, mas que no início acabou por ser um problema para mim. Então, basicamente foi um bocado, sendo mais honesto, foi um tiro no escuro. Ou seja, eu procurei de tudo, fui desde o Facebook, YouTube, Instagram, fui tentando sempre ver alguém que fosse minimamente coerente no seu discurso, no projeto que tinha, ou seja, no material que apresentava. E quando eu vi o teu Instagram, bem, eu vi o Instagram, disse, "Pronto, só vejo o Instagram, vou ver se ele tem mais alguma coisa." Depois percebi que já tinha algumas coisinhas mais elaboradas, mesmo o canal do YouTube, ou seja, não havia ainda muito, não vou dizer clientes, mas eu não tinha o feedback de muito pessoal à volta, mas o conteúdo que eu vi, e acho que cheguei a ouvir qualquer coisa, não sei se foi no YouTube ou em algum local, já não me recordo, deu-me essa confiança. Não, não tinha assim não tinha um grande conhecimento do que é que tu podias me oferecer e do que tu me podias dar, mas foi um bocado à confiança e foi um bocado também com base nos conteúdos e vendo que era sólido não só numa parte das redes sociais, porque há pessoal que às vezes tem uma conta e dali diz que faz isto e aquilo, mas depois vamos a ver num todo, a pessoa não tem um trabalho sólido, ou não tem um material sólido. E eu percebi que tu tinhas aquilo que eu precisava, então arrisquei e arrisquei bem. Então, aprendi várias coisas. Nós tivemos, já não me lembro quantas semanas foram, mas ainda tivemos um acompanhamento durante algumas semanas. Daquilo que eu mais retive, foi aquilo que eu consigo utilizar hoje, de forma prática no meu dia a dia, desde da criação e de utilizar de forma prática e quase diária um mapa orçamental, porque eu sou casado, tenho uma esposa, tenho um filho, e isso tem sido quase uma das bases para nós, porque conseguimos controlar o que entra, conseguimos controlar o que sai, conseguimos analisar e perceber a nossa vida financeira, o que é que podemos fazer daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, o que é que podemos fazer com o que temos, com o que não temos. Então, o mapa orçamental, sem dúvida, ajudou-me. Os investimentos também, porque foi algo que eu consegui dar continuidade após o curso. Hoje em dia eu consigo investir cada vez com mais regularidade, ainda não como quero, mas cada vez com mais regularidade. A criação de um fundo PPR, que eu também não tinha e nem sequer fazia basicamente ideia do que era e que hoje também tenho o meu dinheiro num fundo PPR. Então, aprendi várias coisas, não é? É difícil dizer todas elas, mas creio que estas que eu numerei aqui são aquelas que hoje fazem parte do meu dia, que eu consigo aplicar. Fora delas, há outras, como também a educação financeira, ler livros, ou seja, continuar a alimentar a mente para não estagnar, né? Porque tivemos o curso, mas depois não fizemos mais nada e não fomos à procura desse conhecimento, isso depois desaparece com o tempo, então ganhei esse hábito de constantemente, ou através de um podcast, ou através de um livro, ir cultivando a mente em relação à parte financeira para ter não só uma semente que cresce e depois, pronto, acaba por morrer, mas constantemente ir semeando sementes que eu vou acabando por conhecer, coisas novas, algumas vou renovar coisas que eu já sabia e isso acaba por me ajudar a mim a conseguir gerir as minhas finanças.
Senti-me bem, basicamente era sempre a expectativa daquilo que ia falar ou de que íamos aprendendo a cada semana, né? Fomos vendo, tu foste mostrando o manual, fomos vendo também aquilo que íamos falando nas próximas aulas e foi criando sempre uma expectativa porque havia coisas que eu queria aprender muito e que ainda não era logo o ponto. Que era necessário falar, outras, à medida que íamos falando, na semana a seguir eu ia pesquisando, eu ia falando. Lembro, por exemplo, quando foi a questão de criar uma conta bancária sem comissões e tudo mais, ou seja, foram coisas que eu ia aprendendo e algumas eu ia aplicando logo durante a semana, portanto, havia sempre aquela expectativa ou de conhecer algo que eu pudesse logo praticar e estudar ou fazer alguma coisa, ou então algo que eu pudesse aplicar mais tarde, como por exemplo, houve coisas como fundos PPRs e investimentos que eu não consegui aplicar logo na altura, mas que hoje eu consigo aplicar e basicamente tem sido assim. Então, resultados, houve uma das coisas interessantes que eu por acaso não falei há pouco, mas foi que uma das coisas que também aprendemos na formação, né, no curso que tivemos, foi colocar o dinheiro a trabalhar para nós, por o dinheiro a render. E eu tinha e tenho alguma facilidade em trabalhar com alguns programas, especialmente edição de vídeo, de imagem, mas basicamente eu escondia esse talento, vamos assim dizer, não fazia nada com ele, quando sabia, usava para mim, para alguém que me pedisse e pouco mais. E a verdade é que comecei a pesquisar também por incentivo do Edgar também daquilo que ia aprendendo, comecei a procurar formas e plataformas e sites, e na altura o Edgar também recomendou-me alguns de pôr o meu serviço, vamos assim dizer, ao dispor das pessoas, ou por hora, ou consoante, ou por serviço, ter uma taxa de comissão. E acabei por ter alguns alunos, e ainda hoje tenho alguns pedidos de pessoas que querem iniciar no programa e não têm qualquer base, não têm qualquer noção, porque eu também não sou nenhum pró, nem sou nada do género, mas tenho bases suficientes para poder ensinar alguém o básico e poder depois prosseguir. Então, isso foi algo que me ajudou bastante, porque consegui pôr o dinheiro a render para mim de uma forma que eu já podia ter feito, que eu já podia ter começado antes, mas que estava basicamente, tinha dinheiro parado em mim, eu tinha dinheiro parado, não estava a fazer nada com o dinheiro, estava só aqui a descansar. Foram bastantes, porque eu sempre digo isso, para mim, abriu-me os horizontes e abriu-me uma mente, porque algumas coisas até podem parecer simples durante o curso, mas são coisas que nós não estamos, ou não estamos para aí virados, ou não estamos com a cabeça para aí virados, não temos tanto interesse, mas um dos meus maiores arrependimentos, e já acho que já disse isso, foi não ter começado e não ter ganho essa formação, essa literacia financeira mais cedo, porque são coisas que ao aplicarmos, ou seja, se eu pudesse ter começado a investir mais cedo, era melhor. Se eu pudesse ter seguido à risca uma poupança, ou seja, como deve ser, sem loucuras, ou sem ir lá buscar o dinheiro, ou sem tirar o dinheiro, seria melhor para mim. Ou seja, eu só vejo benefícios em ter começado mais cedo. Então, hoje em dia eu consigo aplicar basicamente muitas coisas que aprendi com o Edgar no curso. Algumas eu já tinha algum conhecimento, outras não tinha nenhum, mas consigo aplicá-las hoje e vejo esse benefício porque eu sou casado, tenho um filho e consigo perceber que não estou a pensar em mim, até muito pelo contrário, muitas das coisas que eu aprendo faz com que eu consiga dar alguma estabilidade e até um futuro melhor para a minha esposa, para o meu filho, e sei que se eu não tivesse qualquer literacia, não tivesse qualquer conhecimento e não fosse buscar qualquer informação, eu acabava por prejudicar a mim, em primeiro lugar, mas também a minha família, porque não podemos ser hipócritas, o dinheiro faz parte da nossa vida, o dinheiro é importante para tudo, desde o dia em que nascemos, portanto, e quem tem filhos e quem tem alguma responsabilidade sabe que é assim mesmo, temos despesas para pagar, temos coisas para fazer e não há como vencer e não há como prosperar sem ter dinheiro, portanto, o dinheiro é uma ferramenta importante, há que aprender a utilizá-lo e a manejá-lo. Portanto, foi isso que eu aprendi e que hoje ainda tenho muito para aprender, mas consigo aplicar o pouco que já sei e que me tem ajudado até agora.